Levítico capítulo 6, do verso 8 ao 13. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Amados, o Espírito Santo, um fogo que não pode apagar, é o tema da mensagem que queremos trazer para os irmãos. Esta semana eu ouvi essa frase, que na verdade era o final do texto de Levítico, que dizia: o fogo estará continuamente aceso no altar e não se apagará. E eu confesso para os irmãos que essa frase, essa voz ficou ecoando na minha mente durante alguns dias. E eu fiquei pensando, o que Deus queria me mostrar com isso? Será que se tratava da minha vida? Talvez o fogo estivesse se apagando, talvez a minha fé estivesse se esfriando. Será que é o contexto cristão que as igrejas estão vivendo hoje? Quais são as coisas envolvidas nessa questão? Qual é a importância que Deus dá à questão do fogo e qual é o seu significado na nossa vida? Nós olhamos na Bíblia e nós vemos que o fogo aparece frequentemente como um símbolo da presença de Deus. Se olharmos alguns exemplos como o que Moisés presenciou no Monte Horebe, o monte de Deus, quando a sarça pegava fogo, mas não se consumia. E ali Deus se manifestou, ali Moisés ouviu a voz de Deus, ele esteve na presença de Deus. Tanto que ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é um lugar santo, um lugar onde Deus estava. Se olharmos outros textos como o de Êxodo, o de Levítico, de Números, nós vamos ver que havia a presença da glória de Deus. O profeta Ezequiel, logo no início do seu livro, na sua primeira visão, ele vê um fogo que resplandecia, que subia e que descia entre os 4 seres viventes. Sem contar com a experiência de Isaías, quando teve o seu chamado para ser profeta. E ele viu em visão, é lógico, que um anjo do Senhor foi ao altar e tirou uma brasa viva do fogo, e com uma tenaz a colocou sobre sua língua, de forma a purificá-lo do seu pecado. Então, o fogo traz esse sentido da presença de Deus na vida do cristão. Olhamos que o fogo também pode simbolizar um instrumento de julgamento de Deus. No livro de Números, no capítulo 11, logo no início, diz que Deus mandou o fogo do céu, um fogo consumidor, e queimou parte do seu próprio arraial diante de uma rebelião, quando parte do povo murmurava contra o próprio Deus. Então, como uma forma de sentença do seu julgamento, Deus mandou fogo. Segundo o livro dos Reis, no capítulo 1, nós vemos o profeta Elias, quando foi, naquele momento, encontrado por um oficial do rei Acabe, acompanhado de 50 soldados, para o prender a mando do rei Acabe. O julgamento de Deus foi que aquela prisão não pudesse acontecer. Então Deus mandou fogo do céu, consumiu tanto o oficial quanto os seus soldados. E mais uma vez o rei mandou que um outro oficial e mais 50 soldados fossem lá buscar Elias. E mais uma vez Deus exerceu esse juízo através do fogo.
É interessante que o terceiro oficial já chegou clamando pelo perdão e pela misericórdia. E assim não aconteceu o juízo de Deus sobre ele. O fogo é símbolo de um instrumento de julgamento de Deus. E o fogo também na Bíblia simboliza o poder de Deus. No livro de Juízes, no capítulo 13, quando Deus se manifesta aos pais de Sansão, Manoá e sua esposa, ali Manoá ofereceu um holocausto, e diz o texto que o fogo apareceu do nada e queimou aquele holocausto, significando que Deus estava se agradando e recebendo aquela oferta. O próprio profeta Elias traz uma experiência sobrenatural, quando no Monte Carmelo, ele enfrentou os 450 profetas de Baal, e ali, somente sobre o altar de Deus, onde estava sendo oferecido um holocausto ao Deus verdadeiro, caiu o fogo do céu, mostrando o poder de Deus. Mas a Bíblia também descreve o fogo, ou esse fogo de Deus, como um fogo consumidor. Nesse texto que nós lemos do autor aos Hebreus, diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim então adoremos a Deus de um modo que seja aceitável, com reverência, com temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Na interpretação, então, neotestamentária, que o autor aos Hebreus traz, e essa é esclarecedora para nós, nós começamos a perceber que esse fogo consumidor, ao qual o autor aos Hebreus se refere, não é diferente do fogo que era derramado sobre o altar no momento em que as ofertas sacrificiais, ou seja, o culto, o serviço do seu povo era ofertado. Não é diferente daquele fogo que ardia, que queimava sobre o altar no tabernáculo, ao qual Deus disse que deveria se queimar continuamente, ficar aceso continuamente, que não podia, de hipótese alguma, ser apagado. O que significa essa expressão fogo consumidor? Ou também a expressão fogo no altar? No livro de Levítico, nós vamos entender que este fogo, que Deus disse a Moisés que deveria permanecer aceso lá no tabernáculo, foi um fogo que o próprio Deus acendeu. Levítico capítulo 9, versículo 24, os irmãos vão ver isso. Mas a gente vê no texto de Levítico que a responsabilidade de manter a chama acesa não era de Deus. A responsabilidade de manter a chama acesa era dos sacerdotes. E na interpretação neotestamentária, ou seja, aplicando a palavra a nós nos dias de hoje, no Novo Testamento nós encontramos uma palavra do apóstolo Pedro dizendo que nós somos sacerdotes hoje. Após a vinda de Jesus, não existe mais a classe de levitas, a classe de sacerdotes. Todos nós temos acesso ao trono de Deus, ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Então, a responsabilidade de manter essa chama acesa é minha, é sua. E talvez nós estejamos hoje presenciando dias em que a chama, esse fogo de Deus, que representa a presença de Deus, esteja se apagando em muitos lares, esteja se apagando em muitas nações. Isso até em algumas igrejas. Nós não temos visto mais a chama do Espírito Santo, o fogo de Deus ardendo, queimando, representando ali o seu poder, o seu juízo e a sua presença. E o ponto para a nossa reflexão inicial é esse. A responsabilidade é de quem? Ela é nossa. Deus deu o início, foi Ele quem acendeu. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos escolheu. E nos chamou para uma vida de intimidade com Ele, uma vida de experimentação do poder da sua presença, uma vida de plena comunhão, comunhão essa que não pode acontecer sem santificação ou santidade. O autor aos Hebreus diz isso: buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Não está se referindo a ver Deus no céu, não está se referindo a ver Deus após essa vida aqui, mas está se referindo a ver Deus de uma forma integral, ou seja, a partir do momento em que Jesus entra na nossa vida. E a comunhão se estabelece. Jesus é essa ponte que nos religa a Deus.
Nós precisamos viver uma vida que atraia a presença de Deus e que, em outras palavras, com o mesmo significado, que mantenha essa chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. Hoje, o altar de Deus é o nosso coração. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos orienta: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a pergunta que eu faço aos irmãos nesse momento: a sua vida tem agradado ao Senhor? O seu sacrifício tem sido santo? E é a sua vida que tem sido entregue no altar de Deus? É interessante a gente ver na Bíblia uma experiência em que Nadab e Abiú, da família de Arão, foram levar nos seus incensários um fogo até a presença do altar de Deus. E não era um fogo originalmente desenvolvido pelo próprio Senhor, ou seja, era um fogo que era estranho à presença de Deus. E a consequência foi que do altar de Deus saiu um fogo que os consumiu. Parece estranho a gente analisar esse texto hoje. Parece ser algo muito primitivo. Mas, irmãos, simbolicamente é muito aplicável na nossa vida. Porque o mesmo fogo que arde em nosso coração, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo consolação, trazendo direção, trazendo luz, é o fogo que muitas vezes nos rejeita por conta das nossas atitudes, por conta da maneira como nós temos nos apresentado ao Senhor. Por isso que o autor aos Hebreus, ele vem dizendo sobre a maneira como nós temos que adorar ao Senhor. Ele diz: de um modo aceitável, com reverência e com temor, porque Deus é um Deus fogo consumidor. Então, quantas vezes nós temos lidado com as coisas de Deus da forma como Nadab e Abiú lidaram? Quantas vezes nós temos levado um fogo estranho ao altar de Deus? E esse fogo estranho, muitas vezes, é aquilo que nós estamos ofertando. Essa semana eu estava analisando, por exemplo, o caráter das ofertas que nós temos levado ao Senhor. E aí nós podemos pensar em ofertas espirituais, porque no Novo Testamento a Bíblia fala de sacrifícios espirituais, mas nós também temos que pensar sobre as ofertas materiais, porque o Novo Testamento reinterpreta também falando das ofertas materiais. E quantas vezes pessoas querem comprar o perdão de Deus a partir de ofertas materiais, ou seja, de dinheiro. É muito mais caro, é muito mais custoso para nós oferecermos, irmãos, um sacrifício espiritual do que um sacrifício material. Porque muitas vezes é o próprio Satanás quem abastece a nossa conta corrente, para nos alimentar desse sentimento de que com o dinheiro nós vamos comprar comunhão com Deus, comprar redenção. Uma das teses de Martinho Lutero falava sobre a venda das penitências. Nós trazemos na nossa vida essa herança que foi plantada na religiosidade do povo cristão acerca do poder do dinheiro, e muitas vezes, segundo a pregação no passado, seria capaz de comprar o perdão de Deus com relação aos pecados humanos. Eu me lembro no início da nossa missão aqui, a igreja ainda no tijolo, e uma das pessoas que chegou aqui pedia oração, e ele frequentava os cultos de oração. Eu orei com ele, mas ele não se conteve, e ele quis oferecer algo de material, e que eu percebi que era a maneira com que ele tinha de acreditar que o pedido dele pudesse ser aceito por Deus. Eu lembro que ele disse: pastor, eu posso oferecer o reboco desse templo todo? E foi muito doloroso para mim quando eu percebi que a oferta daquele irmão era uma oferta que não estava vindo como forma de gratidão, mas era traduzida como uma forma de negociação com Deus. No fundo, ele queria o perdão do Senhor.
E ele não acreditava num sacrifício espiritual, não acreditava num arrependimento. Eu não sei nem se ele queria se arrepender ou se estava arrependido. Mas não sei se foi pela sua ansiedade ou se foi pela sua herança religiosa, mas ele quis logo apelar para aquilo que ele tinha, que era o seu dinheiro. Aquilo que comprava poder, aquilo que comprava amizades, entre aspas, relacionamentos, que lhe dava status. Ele também achava que poderia aproximá-lo da presença de Deus, uma presença perdoadora e uma presença milagrosa, porque ele também precisava do milagre de Deus. Normalmente, quem procura Deus é porque está precisando de um milagre do Senhor. Normalmente, quem procura Deus está com um sentimento de culpa muito grande pelo seu pecado e precisa se sentir aliviado, tendo retirado dele toda a sua carga de culpa por conta dos seus erros. E um dos pontos a nós refletirmos hoje é: qual é a origem da nossa oferta a Deus? Às vezes não é nenhuma oferta material que queira comprar a bênção do Senhor, mas às vezes é uma oferta irreverente, como diz o autor aos Hebreus, sem zelo, sem gratidão, sem compromisso. Vou ofertar porque todos estão ofertando. Quero dizer que o fogo de Deus consumiu Nadab e Abiú, porque eles trouxeram um fogo estranho para o altar do Senhor. No Antigo Testamento, irmãos, o fogo era essencial para queimar as ofertas sacrificiais. O que Deus estava apontando através da necessidade do fogo constante no altar era que constantemente o seu povo deveria estar lhe ofertando. A nossa vida hoje precisa ser uma oferta constante ao Senhor. E a maneira dela ser aceitável a Deus é através do fogo que a consome, o fogo que a recebe, ou que a faz ser recebida por Deus. No Novo Testamento, qual seria então o sentido e a aplicação desse fogo? O altar, então, ele pode servir como um símbolo do nosso compromisso com Deus, a maneira como nós temos buscado ao Senhor para nos relacionarmos com Ele. E como crentes em Jesus Cristo, nós somos hoje chamados a oferecermos não só o que temos, mas o que somos. Lembrando do que Paulo disse aos Romanos: apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Então, apresentei a vossa vida por completo. No início do Novo Testamento, nós vemos o Espírito Santo ser associado à figura do fogo. Os irmãos lembram que João Batista batizava na água, mas ele dizia assim: eis que virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo começou o seu ministério de habitação na igreja, que nós chamamos de igreja primitiva, aquela igreja de Atos, ele escolheu uma forma de aparecer que foi escrita por Lucas como línguas de fogo. Lucas não conseguiu uma outra metáfora para explicar o que estava acontecendo. Então ele disse fogo, línguas de fogo, línguas que vinham de Deus, manifestação divina na vida dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Qual é a manifestação ou a prova da manifestação divina hoje na sua vida? Lá em Atos, o texto diz que naquele momento todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Você tem percebido uma capacitação sobrenatural de Deus, ou seja, algo que vem do Espírito Santo sobre a sua vida? O termo unção na Bíblia, além da consagração que se faz de algo ou de alguém a Deus, também significa a capacitação que Deus dá àqueles que são ungidos. Então nós vemos o profeta Samuel indo ungir Davi para ser rei de Israel. Missão que Deus lhe deu. A unção era simbolizada pelo derramamento do óleo, do azeite. Mas a gente vê Deus capacitando Davi para assumir o reinado e o trono de Israel. Quando nós nos entregamos a Cristo, a gente vê o quê?
um desejo nosso de nos consagrarmos ao Senhor. Então é uma atitude nossa em direção a Deus. Agora, a unção que o Espírito Santo nos dá é a forma como Ele nos capacita para uma boa obra. E não só para uma boa obra no sentido do exercício dos nossos dons, no serviço cristão, mas nos capacita para vivermos de um modo digno para o qual nós fomos chamados. Ou seja, viver de maneira digna do nome de cristão. Uma outra pergunta que poderíamos fazer para a nossa reflexão é: o que se faz necessário para que esse fogo comece a queimar na nossa vida? Por exemplo, na vida de quem ainda não queimou. Como falamos aqui, foi Deus quem iniciou o fogo no altar. Foi Ele quem acendeu a primeira chama. Então nós temos que atender ao chamado de Deus para nós. É Deus quem vai dar início a essa obra restauradora na nossa vida. Então, nós vimos depois Deus derramando o seu Espírito Santo sobre os apóstolos lá em Atos, o que era cumprimento da promessa ou da profecia de Joel, capítulo 2, verso 28. Quando Deus disse por meio de Joel que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Eles haveriam de profetizar, ter sonhos e ter visões. Depois nós vimos o próprio Jesus anunciando a vinda do Espírito Santo. E no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 37, 38, 39, nós vemos essa passagem como no último dia daquela grande festa, Jesus se levantou e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior farei fluir rios de água viva. E aí João diz: Jesus falou aquilo se referindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado ou derramado de forma definitiva, porque o próprio Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então nós começamos a perceber a forma como Deus veio acendendo essa chama na vida dos seus, na forma como Ele se relacionou com o seu povo desde os primórdios até os dias de hoje. Ele acendeu a primeira chama no altar, no tabernáculo. Através do profeta Joel, ele disse que ele acenderia de forma definitiva uma chama na vida da igreja, que seria construída a partir do seu filho Jesus. E Jesus, quando veio, disse: olha, quando eu for, eu pedirei ao Pai que vos mande um outro Consolador, a saber, o Espírito Santo. E só depois que Jesus foi glorificado, ou seja, só depois que ele foi para os céus, que o Espírito Santo veio lá em Pentecostes, de forma definitiva, para selar a salvação daqueles que nele creram, que se converteram à pregação do verdadeiro Evangelho. Esse é o primeiro passo, o requisito necessário para que o fogo seja aceso na nossa vida, ou seja, nos convertermos aceitando Jesus como nosso Salvador. Uma outra pergunta que nós podemos fazer é: o que é necessário para que o fogo continue queimando sem parar? Esse é um ponto fundamental na vida de quem já é cristão. O que precisa acontecer? O que você precisa fazer? Na Bíblia nós olhamos exemplos de pessoas que não permitiram que o fogo continuasse queimando, porque não tiveram fé, porque não tiveram atitude coerente com aquilo que Deus esperava da parte de cada um deles, porque não tiveram um comportamento digno de alguém que tinha recebido o Espírito Santo. Se pensarmos a nível de Antigo Testamento, nós vamos ver Sansão, porque o Espírito Santo estava sobre ele, mas quando ele se relacionou com Deus de forma negligente, irreverente, presta atenção no texto de Hebreus, ele foi negligenciando o voto do nazireado, ele foi negando aquilo que era compromisso entre ele e o seu Deus, e a última coisa que ele quebrou no voto foi seu cabelo, que foi cortado. Naquele momento, a chama do Espírito Santo se apagou sobre a sua vida. E Sansão, que era tão poderoso, foi derrotado. Às vezes, hoje, nós estamos experimentando algumas derrotas, irmãos. Não significa que o Espírito Santo se ausentou de nós, uma vez que, teologicamente, nós cremos que no Novo Testamento, a partir de Pentecostes, o Espírito Santo vem de forma definitiva. Mas se a Bíblia diz que o Espírito Santo é como fogo,
a gente entende que fogo tem intensidade diferente. Nós regulamos a intensidade da chama desse fogo que está dentro de nós. Se nós olharmos outras pessoas que deixaram o fogo se apagar, vamos ver Saul, o rei Saul, perdeu seu trono, perdeu sua vida, porque foi o poder que o seduziu e que o afastou de Deus. O que fez com que a chama do fogo de Deus se apagasse na vida de Sansão foi a sua fraqueza emocional. Se apaixonou por Dalila. Dalila tomou um lugar no seu coração que era mais especial do que o lugar de Deus. Atender aos pedidos de Dalila era mais importante do que atender ao seu voto com Deus. Agora veja como o ser humano é suscetível a essas frentes que são abertas na sua vida, no campo sentimental, no campo emocional. No Novo Testamento nós vemos um casal, Ananias e Safira, sendo consumido literalmente pelo fogo simbólico de Deus diante do apóstolo Pedro. Quando mentiram acerca da oferta que estavam trazendo, depositando no altar, disseram: nós vendemos também toda a nossa propriedade e vamos trazer aqui ofertando para que você ajude os pobres. Já estava sendo costume, preste atenção, porque costume é algo que nos ajuda para o bem, mas muitas vezes nos leva para o mal. Você tem que ser direcionado por aquilo que é palavra de Deus, não por aquilo que é atitude dos homens. Se a atitude dos homens serve para corroborar, para incentivar, para te motivar. Há uma máxima que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, empurra. Então, nesse sentido. Então, os crentes que se convertiam e que tinham posses, que tinham fazendas no Novo Testamento, crendo na volta de Jesus iminente, ou seja, não fazia sentido eles terem aquelas fazendas, aquelas propriedades, porque tudo iria ficar e estariam vendo ali pessoas passando dificuldades, fome, necessidade por conta da perseguição, por serem cristãos. Então, alguns faziam o quê? Vendiam o que tinham, entregavam, levavam aos pés dos apóstolos. Mas Ananias e Safira fizeram o quê? Vamos vender, vamos ficar com a parte, vamos dizer que fizemos tudo, ou seja, o status religioso. Imagina que na presença dos irmãos, alguém chegando e dizendo assim: olha, vendi tudo o que tenho e trouxe aqui para ser aplicado no reino de Deus. Segundo Jesus, se isso for verdadeiro, terá o mesmo valor de quem tem muito ou de quem tem pouco. Porque Jesus não avalia valores absolutos. Ele avalia o coração. Mas, se essa atitude for uma atitude falsa, Jesus vai recusar. E foi o que Deus fez diante da atitude de Ananias e Safira. Recusou. Segundo o autor aos Hebreus, que nós lemos, eles adoraram o Senhor de forma irreverente, negligente. Foram falsos para com Deus. Podemos ver outros, como por exemplo o próprio Salomão, filho de Davi. Salomão foi, durante uma grande fase da sua vida, uma referência. Pediu a Deus sabedoria para governar o povo que era de Deus. Coisa linda, irmãos. Um homem que tinha conhecimento, discernimento. Foi educado por Davi, alguém que tinha muita experiência para passar, deixou um legado espiritual para o seu filho. Mas Salomão também era homem. E a gente olha o final da vida de Salomão, foi um fracasso. Casou com 300 mulheres, teve 700 concubinas, depois se apaixonou pela rainha da Etiópia, permitiu que entrasse na nação de Israel deuses da Etiópia, ou seja, contaminou toda a adoração do povo. Foi um fracasso, morreu sem estar na presença de Deus. O rei Acabe, marido de Jezabel. Se o problema de Salomão era sentimental, talvez parecido com o de Sansão, essas pessoas não tiveram temor a Deus. O rei Acabe
não só era fraco na vida sentimental, mas como lhe faltou hombridade. Não estou falando aqui numa posição machista. Eu estou falando aqui numa posição bíblica que Deus estabelece de hierarquia dentro do lar. A teoria quer que vem disfarçada sobre a luta contra a intolerância religiosa, principalmente se aplicando à falta de respeito contra a homossexualidade. No fundo, o que ela quer é acabar com a relação familiar, a presença do pai, a família patriarcal. E se Deus se apresentou como pai na Bíblia, você destruindo a figura do pai, você está destruindo a figura de quem? De um Deus que é pai. Eu não posso deixar o fogo de Deus se apagar em mim. Porque não só a minha vida depende do fogo de Deus, como a minha casa, sobre a qual Deus me constituiu sacerdote, também precisa. Os meus filhos precisam de uma referência paterna de quem serve a um Deus vivo, porque senão as famílias estarão fadadas ao fracasso. E uma vez fracassando as famílias, fracassa-se a sociedade. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos: por que nós não devemos deixar esse fogo se apagar? E se o fogo representa a presença do Espírito Santo na nossa vida, é Ele quem protagoniza o papel de Deus na vida do cristão. É o Espírito Santo quem nos inspira a viver. É o Espírito Santo quem nos ilumina, ou seja, traz revelação de Deus a nós. É o Espírito Santo quem intercede por nós. É o Espírito Santo quem dá direção nas horas das nossas decisões. É o Espírito Santo quem nos capacita para uma determinada ação, seja ela uma boa obra para nós ou para o outro. É o Espírito Santo, irmãos, preste atenção, quem nos fortalece contra as investidas de Satanás. Quando Jesus acabou de ser batizado e foi levado ao deserto, e foi para o deserto, a Bíblia diz, Deus fez questão de que fosse registrado, ele foi impelido pelo Espírito Santo. Ele não foi sozinho. Jejuou durante 40 dias e 40 noites, mas o Espírito Santo estava com ele. O mesmo Espírito Santo que concedeu força sobrenatural a Sansão, enquanto sobre ele estava concedendo agora a Jesus capacidade de, durante 40 dias e 40 noites, sobreviver no deserto e ainda sendo tentado pelo próprio Satanás. Você hoje tem uma vida que, graças a Deus, não precisa passar pelas dificuldades, por exemplo, enfrentadas por Jesus no deserto. Olha quantas coisas Deus te acrescentou, mas é você quem vai escolher o caminho por onde você vai trilhar. Porque o Espírito Santo, se a chama dele estiver ardendo dentro de você de forma forte, você vai vencer toda e qualquer tentação. Por isso que a Bíblia diz, sede santos como é santo o vosso Pai que está no céu. Não é impossível, irmão. Preste atenção nessa palavra. Você poderia dizer, é impossível porque somos homens e todo ser humano é falho. Mas na perspectiva espiritual de que Deus está na sua vida, e em estando na sua vida, Ele te dá poder, você pode vencer o pecado, como Jesus venceu. Da mesma forma que Jesus venceu. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer para você. O que você pode fazer para permitir o fogo deixar de queimar dentro da sua vida? Preste atenção que às vezes somos nós os responsáveis. Às vezes é aquilo que você permite, e às vezes é aquilo que vem de fora para dentro de você, mas tem que ter a tua permissão. Em outras palavras, você vai escolher a intensidade com que os ataques te ferirão. Você pode estar passando por um problema familiar. Quero dizer que existe uma chama que pode arder dentro de você. Essa chama se chama Espírito Santo, que pode te consolar e te dar força. E dizer para você, estando ela acesa dentro de você,
o mal que vier de fora, seja de perto ou de longe, poderá ser amenizado ou completamente anulado pela força e o poder de Deus na sua vida. O fogo que queima no altar é força, é poder. E sendo o seu coração um altar, estando o fogo queimando, nenhum mal te atingirá. Você é capaz de, pela força do Espírito Santo, resistir. Não permita que a sua pouca fé venha fazer aumentar a intensidade dos ataques que você tem sofrido. Viva na perspectiva de que há esperança. Viva na perspectiva de que é você quem regula o poder dessa chama do Espírito Santo sobre você. E você vai ver milagres acontecendo. Tanto nas suas estruturas humanas, carnais, quanto nas suas estruturas emocionais, sentimentais, quanto na sua estrutura espiritual. Que Deus te abençoe. Que você permita o Espírito Santo agir em você sempre, como esse fogo ardente, que revela Deus e que traz a bênção de Deus até você. Amém.